Eu acredito que os irmãos, muitos que estão aqui, já estiveram em outras mensagens. O pastor Paulo iniciou uma exposição sobre uma série de mensagens falando sobre os princípios batistas, tá certo? Então, o pastor Paulo iniciou, o pastor Cláudio também ministrou o segundo, e agora ministrarei a terceira mensagem sobre os princípios batistas e como é bom falar sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina, sobre aquilo que cremos. Por quê? Porque, como disse uma vez aos jovens, e nós já estudamos isso também em EBD, a doutrina batista, nós, ano retrasado, estudamos os princípios batistas na EBD, pegando o início da nossa trajetória, lá na Inglaterra, 1609, quando a primeira igreja batista no mundo é implementada, na Inglaterra, até hoje, 112 anos da nossa igreja, fizemos essa trajetória de lá até aqui, e foi bem legal. Por quê? Porque uma vez perguntando aos jovens por que eles eram batistas, e alguns não souberam responder. Então, alguns dizem porque veio de novo pelos pais, outros porque gostam da igreja, mas não entendiam um pouco da doutrina nossa que nós seguimos. Então, estamos expondo essa série de mensagens sobre os princípios batistas, e hoje, pela terceira, falaremos sobre alguns pontos da nossa doutrina, tá certo? Então, começando falando sobre isso, o pastor Paulo fez a introdução à nossa convenção batista, a nossa convenção doutrinária, na verdade, a nossa declaração doutrinária da CBB, da Convenção Batista Brasileira. Ela emprega diversas doutrinas que nós seguimos. Já falamos sobre algumas delas e agora falando também sobre alguns princípios nossos. Princípios que são valorosos para a nossa caminhada sadia como cristãos que somos batistas. Tenho orgulho e tenho a felicidade de pertencer a uma igreja batista e orgulho também de ser um pastor batista. Por quê? Não simplesmente no nome, mas daquele que conhece aquilo que está vivendo e pregando, porque a doutrina batista, meus irmãos, e os princípios batistas são um dos mais sérios que nós podemos enxergar atualmente. Mas falando um pouco sobre os nossos princípios, quero elencar alguns deles, não vou ser exaustivo hoje, mas primeiro quero falar sobre a nossa convenção. Nós pertencemos a uma convenção, Convenção Batista Brasileira, e nós aqui em Sergipe pertencemos à Convenção Batista Sergipana. Formamos uma convenção de igrejas, espontaneamente decidindo nos unir a ela, contribuindo com recursos financeiros e humanos para o seu crescimento, seguindo orientações, diretrizes e filosofias que essa convenção emprega. Mas vejam só, quando pensamos diferente, e eu posso talvez falar disso com um pouco de conhecimento de causa, quando pensamos diferente ou queremos agir de maneira diferente, nós consideramos ou precisamos considerar essa desfiliação. Por quê? A nossa PIBA, a Primeira Igreja Batista de Aracaju, ela pertence à Convenção Batista Sergipana, que tem um princípio de regras, que nós precisamos cumpri-las, tá certo? E quem voluntariamente chega lá é para fazer parte dessa convenção? A própria igreja. A igreja, um dos princípios que já foi dito aqui, ela é autônoma de si mesma. Então, ninguém governa sobre ela, a não ser ela mesma sobre ela. Falando no princípio terreno, tá certo, irmãos? Então, assim, a igreja, voluntariamente, ela deseja fazer parte da convenção e, assim, ela vai se agregar à Convenção Batista Sergipana e, por princípio, brasileiro. Agora, aquela igreja que não concorda com alguns desses princípios, ela precisa entender que ela deve romper com essa convenção. Porque o que nós vemos hoje em dia, e falo disso com conhecimento de causa, por isso que eu disse aos irmãos, são talvez alguns pastores que, pelo nome batista ser um nome muito forte, uma patente muito forte no Brasil, eles usam do nome, mas sem os princípios batistas serem incutidos dentro da sua igreja. Então, o nome batista ele é um nome forte, empregado. Então, quando você lê, talvez, Igreja Batista, você já pensa na seriedade, você já pensa nos pastores que são sérios, já pensa na doutrina que é séria, mas alguns não empregam isso de uma maneira muito sadia e acabam deturpando os princípios de fato que são batistas. Então, qual que deveria ser o rito normal disso acontecer?
Simplesmente dizer, olha, eu não concordo e por isso estou deixando a convenção para poder seguir um caminho solo. Deveria ser o mais natural, mas infelizmente alguns não seguem dessa forma. Isso serve para os nossos patrimônios, isso serve para coisas que nós adquirimos que outros, de maneira não tão lícita, jogam isso talvez para o alto ou se apossam disso como se pertencesse, como se fosse seu. Então, um dos princípios nossos que nós não abrimos mão é fazer parte de uma convenção, porque dentro dessa convenção, baseado nos nossos esforços, primeiro, financeiros e humanos. Por que humano? Porque nós empregamos os dons e talentos que o Senhor nos concedeu para que a propagação do Evangelho seja feita de maneira sadia no local que nós estamos inseridos. Então, esse é um dos primeiros princípios que nós observamos dentro da nossa vivência batista. O segundo é que a nossa convenção, ela se estrutura por áreas afins à missão da igreja. E qual é a missão da igreja, irmãos? Mateus 28, 19 e 20. A missão da igreja é a implantação do reino de Deus. A missão da igreja é pregar o evangelho. A missão da igreja não é outra a não ser falar daquilo que é o evangelho. E hoje eu estava vendo uma mensagem de um pastor que, por acaso, ele estará conosco no nosso congresso de jovens no ano que vem, o pastor Paulo On, um apologeta, e ele falou sobre isso. Antigamente se falava muito disso, né? Prega o evangelho, se necessário for, fale. Mas não. Nós devemos falar sobre o evangelho. O apóstolo Paulo vai falar que a salvação ela vem pelo... E como é que eu vou ouvir se não vai ter quem fale? Precisa ser dito. Então, a propagação do evangelho, nós batistas temos como princípio primordial da nossa fé a ampliação do reino. E o reino só se amplia quando você fala do reino. Quando você abre a sua boca para dizer como Filipe disse a Natanael, venha e veja. Venha ver. Sabe? É isso que é o evangelho. E nós, batistas, defendemos isso piamente. Com a união dos nossos esforços e os esforços de outras igrejas batistas, nós conseguimos avançar no reino. Por quê? Porque não somos independentes. Por mais que tenhamos um princípio da autonomia nossa como igreja, nós nos juntamos com outras igrejas para que o evangelho seja propagado. Irmãos, isso é tão bonito de se ver, porque são pessoas diferentes, com filosofias diferentes, com talvez valores diferentes, mas que se unem com um propósito. O propósito é que o reino de Deus avance a cada dia. É dever de todo discípulo de Jesus Cristo e de todas as igrejas proclamar, pelo exemplo e pelas palavras, a realidade do Evangelho, procurando fazer novos discípulos em todas as nações, cabendo às igrejas batizá-los a todas, diante de todas as pessoas, fazendo com que o seu testemunho seja público. Já perceberam que quando os pastores estão batizando, ele diz, eu, como ministro do Evangelho, autorizado por essa igreja, porque é a igreja quem de fato batiza aquele para poder fazer parte do corpo. Sabe? Então, assim, quando a gente vê que o reino, ele avança, é preciso entender que nós precisamos pregar. A tempo e a fora de tempo. Precisamos falar desse amor. O amor que um dia alcançou o seu coração. Então, esse é um dos princípios elementares, primordiais, dos batistas que nós somos, que é a propagação do reino de Deus. Você está vivendo como um verdadeiro discípulo do Senhor? E eu deixo isso claro, porque quando o próprio Jesus ele fala sobre isso, em Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, ele diz que nem todos devem ser seu discípulo. Lembram quando ele fala sobre isso? Uma multidão seguia Jesus, ele vinha fazendo muitos milagres, e ele mesmo vira para a multidão e diz, olha, aquele que ama pai e mãe, filho e filha, esposo e esposa, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele fala do custo, ele diz, quem é aquele que ao construir uma torre não calcula se terá recurso suficiente para terminá-la? Quem é aquele rei que, ao invés de ir à guerra, sabendo quem está do outro lado, vai fazer com que o seu exército, que é pouco, vá contra aquele que é muito?
Assim você tem que calcular o custo de me seguir. Então, aqui fica claro que Jesus faz uma diferença muito básica. Qual é a diferença, pastor? Existe no meio eclesiástico aquele que é multidão e aquele que é discípulo. Tem gente que segue a Jesus pelo que ele faz ou pode fazer, mas não por quem ele é. Então, eu sigo a Jesus porque ele está fazendo muito milagre. Então, se ele pode operar milagre, eu preciso estar perto dele. Mas não sigo por quem ele é. Porque, como talvez na situação de hoje, o pastor Paulo deu essa palavra bem enfática, Deus não curou. E agora? Mas ele continua sendo Deus. Então, esse é um princípio primordial da nossa fé batista. Nós precisamos ser discípulos autênticos do Senhor, fazendo com que o reino avance de maneira sadia no ambiente que nós estamos inseridos. Então, primeiro, nós não andamos sozinhos, fazemos parte de uma convenção. Segundo, precisamos ser discípulos para propagar o reino de Deus. Terceiro, nossas igrejas se mantêm separadas do Estado. E aqui, irmãos, vou me deter um pouco mais, porque o que nós temos visto hoje em dia é uma polarização de uma maneira muito triste no nosso meio. E vejam só, queremos ser conscientes, ter a consciência do Estado, nós precisamos, como igreja, ser a voz profética fiel, incontaminável, irrepreensível, orientadora e questionadora do poder público. Nós, como igreja, precisamos ser isso. Politicamente, nós somos apartidários, o que não impede que os membros, individualmente, façam as suas opções. Como parte do reino de Deus, usamos a nossa influência na busca da construção de um mundo melhor e de uma sociedade mais justa. É isso que nós devemos buscar. A igreja, olhem só, irmãos, a igreja não apoia nem funciona como palanque. Ela se isenta de qualquer apoio formal e informal a determinado candidato, como também não lança candidatos próprios e seus líderes não usam o púlpito para discursar a favor de determinado candidato. Nosso princípio de separação de igreja e Estado é algo que sempre, anos e anos, levamos muito a sério. Isso precisa ser levado muito a sério. Igreja não é palanque eleitoral. Igreja é um meio de propagar o evangelho de Cristo, de falar sobre arrependimento de pecados e de falar de salvação em Cristo Jesus. Nada mais do que isso. É comum, inclusive, em algumas igrejas, ser vedada palavras a candidatos. E isso tem sido a postura de algumas denominações evangélicas, mas principalmente bebendo muito de nós, os batistas. Separação de igreja e Estado. Pastor, qual é a base bíblica para isso? O próprio Jesus, falando em Mateus capítulo 22, quando ele é levado a querer que ele fale algo contra a lei da época. E ele diz, vocês precisam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, diferença clara. Mas aqui não para só aqui. Por quê? Porque muitos cristãos marcaram a história da humanidade. Os batistas, a título de conhecimento da história, desde o início da sua história, foram perseguidos por suas convicções de fé, mas lutaram pela liberdade religiosa que nós desfrutamos hoje. Como assim, pastor? Olha só. Quando a escravatura ainda era legal, um deputado anglicano da Inglaterra, chamado William Wilberforce, ele lutou pelo fim da escravatura mediante a sua leitura bíblica, que não fazia sentido mais escravo. Mas vou além. O pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, muito conhecido, ele, em 1932, já lutava contra as forças nazistas. Foi executado por eles em 1944. Enquanto nos Estados Unidos e no resto do mundo lutavam pelas suas
pelos seus direitos civis e igualdade de raças, quem lutou com sua própria vida foi o pastor batista chamado Martin Luther King Jr., ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1964. Mas não para por aí, porque o também diácono batista, ex-presidente americano Jimmy Carter, também foi um ganhador do Prêmio Nobel da Paz, lutou pela liberdade religiosa. John Bunyan, aquele tão famoso que escreve o livro O Peregrino, nós já vimos peças sobre isso, várias coisas sobre isso. O John Bunyan, um crente batista que passou a ser preso por perseguição religiosa, em virtude de suas convicções de fé. E aí ele escreve o livro que vira o best-seller no mundo, que é O Peregrino. Então vejam, irmãos, esses homens não só foram um marco histórico, mas eles contribuíram sobremaneira para a fé evangélica e têm inspirado muitos cristãos na participação política, sem, contudo, comprometer a sua fé em Cristo Jesus. Porque uma coisa pode ser uma coisa e a outra coisa também pode ser outra coisa. Não precisam se misturar. Existe a separação de igreja e Estado. Irmão, falar disso hoje em dia é tão complicado, porque nós vivemos num país e vivemos num mundo também, onde talvez a sua opinião que tem que ser passada, você defende ela com unhas e dentes, mas você talvez não respeita tanto o outro. Então, sempre a sua opinião ela vai prevalecer. Por quê? Porque ela é a sua opinião. Então, seja lá qual for a sua opinião partidária, você precisa entender que num ambiente eclesiástico, isso deve ser a menor das diferenças. Porque eu costumo dizer o seguinte, irmãos, o que nos une é muito maior do que o que nos separa. O que nos une é o sangue de Cristo Jesus. Vejam só, tanto igreja como Estado são ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem o seu propósito divino, nenhum deve transgredir os direitos do outro, devem permanecer separados, mas igualmente manter a devida relação entre si para com Deus. Como assim, pastor? Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil e a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público. Agora, à igreja cabe a comunhão voluntária dos cristãos, unidos sob o domínio de Cristo para o culto e serviço em seu nome. O Estado não pode ignorar a soberania de Deus, sem nem rejeitar suas leis como base para a ordem moral e justiça social. Agora, os cristãos devem aceitar as suas responsabilidades perante o Estado. Nós precisamos aceitar as nossas responsabilidades perante o Estado. Nós temos que dar a César o que é de César. Porque às vezes o que nós vemos muitas vezes é usar o pretexto para cometer pecados. Sabe? Então a gente sempre acha alguma brecha para dar um jeitinho nosso e achar que mas o Estado está fazendo algo demais, irmãos. Contanto que não fira os nossos princípios bíblicos, que tem que estar acima de todas as coisas. A Bíblia precisa estar acima de todas as coisas. Contanto que não fira o princípio bíblico, nós precisamos nos submeter ao Estado. Lembra do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13? Ele fala sobre isso, falando sobre as autoridades, o respeito que nós devemos ter pelas autoridades. Ele é bem enfático quando ele traz a luz sobre isso. Então, irmãos, o Estado deve à igreja a proteção da lei e a liberdade plena no exercício do seu ministério espiritual. A igreja deve ao Estado o reforço moral e espiritual para a lei e a ordem, bem como a proclamação clara das verdades que fundamentam a igreja, que é a justiça e a paz. Não sei quantos irmãos aqui abriram o telejornal na semana passada e viu aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro. Chegaram a ver? Não sei quantos pesquisaram aqui quantas igrejas estavam lá. Mas tinham muitas
igrejas cumprindo o seu papel social. Muitas igrejas cumprindo o seu papel social. Levando esperança, levando amor, sem a placa da igreja, mas só levando a esperança. É isso que a igreja deve fazer perante o Estado. Sempre digo aqui e reitero aos irmãos, só não podemos confundir. Às vezes queremos, como igreja, fazer o papel do Estado. Não é nosso dever. Nós somos igreja. Nós pregamos o evangelho, nós propagamos o bem social, nós amamos o pobre, o órfão e a viúva. Nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer. E o Estado precisa cumprir o que é papel dele. Concluo esse tópico dizendo para os irmãos que nós, apesar de tudo isso, não somos apolíticos. Os batistas não são apolíticos. Mas nós, ao longo do tempo, soubemos defender o reino de Deus sem fazer dos nossos púlpitos palanques políticos e das nossas igrejas guetos partidários. Nós somos uma igreja que, ao pregar o evangelho, uma denominação que, ao pregar o evangelho, visamos somente a grandeza e a adoração ao Senhor. Então, assim, os membros podem escolher aquilo que desejar, claro. É o próximo tópico, falando sobre a liberdade de consciência. É claro, vocês podem. Só não podem querer que a igreja levante bandeira também de A ou de B. A igreja levanta a bandeira de Cristo Jesus. Essa é a nossa bandeira. Então, um dos princípios primordiais que mais é falado é a separação da igreja e do Estado. Há também um quarto princípio que fala sobre não receber favorecimentos ou doações de recursos públicos para a manutenção dos nossos cultos, templos e ações evangelísticas. Nós batistas e os irmãos já viram isso, e nós costumamos falar isso, principalmente quando estamos de púlpito, sobre dízimos e ofertas. O Senhor não precisa de nada. Ele é o dono do ouro e da prata. Mas, falando agora da nossa igreja local, Primeira Igreja Batista de Aracaju, 112 anos, irmãos, de pé, propagando o evangelho. Pastores que passaram aqui zelaram pela imagem dessa igreja. Zelo. E essa igreja está mantida pelo milagre que o Senhor tem operado todos os meses. Todos os meses. Sabe por quê? Porque a fidelidade do Senhor para conosco faz com que nós sejamos fiéis a Ele. Então nós não recebemos, Igreja Batista não costuma receber ajuda financeira de ninguém. Ah, pastor, mas eu quero dar uma oferta. Isso sim, a gente é mantido por dízimos e ofertas. Mas não incentivo financeiro de ninguém. Quem sustenta a igreja do Senhor é o próprio Cristo. É por isso que quando eu costumo estar dirigindo o culto, eu falo sobre isso, né? É um privilégio ser dizimista e ofertante. Porque se você tem algo para entregar, é porque o Senhor te deu, além daquilo que você pediu. Se você tem algo a contribuir, é porque o Senhor tem sido tão bom que você ainda vai lá com o coração alegre e, Senhor, aqui é teu. É para lembrar assim, muito obrigado, porque o Senhor me concedeu. Então nós entregamos ao Senhor o que é dele. Então, irmãos, as igrejas batistas, assim como outras instituições religiosas, mas principalmente nós, que não é de hoje que vivemos assim, não recebemos favorecimento financeiro nenhum do governo e de nenhum empresário que deseja. Como é que nós vivemos até hoje? Nós vivemos pela fé. Pela fé, irmãos. Sabe o que é você virar um mês cheio de boletos a pagar, mas sem saber quanto será alcançado no próximo mês? Porque pare para pensar, quem aqui já foi autônomo ou é autônomo, entende mais ou menos essa conta.
Aquele que é concursado, aquele que tem o seu emprego CLT, sabe que todo início do mês ali, ou final do mês, vai cair algum valor para você pagar a sua conta. Mas o autônomo, irmãos, ele trabalha dizendo o seguinte: Senhor, eu estou trabalhando. É o Senhor que vai pagar. É o Senhor quem vai pagar. E às vezes a gente pensa assim: está chegando o dia, Senhor. As contas estão chegando. Digo sem medo de errar. Nos 3 anos da minha vida, 3 anos e meio da minha vida que eu fui autônomo, foi quando eu entendi de maneira mais perto o que é a provisão do Senhor. Porque tinha vezes que chegava um boleto para pagar, e agora? Como é que vai ser feito? Mas, irmãos, posso garantir aqui, o Senhor nunca deixou faltar nada. Porque esse é o nosso Deus. Nós vivemos pela fé. Essa igreja e as igrejas batistas são mantidas pela fé. Por que fé, pastor, e não o valor? Porque se você entrega, você deposita um ato de fé diante do Senhor. Você não está entregando algo simplesmente por entregar. O seu dízimo e a sua oferta é um ato de fé para com o Senhor. E é isso que mantém a igreja de pé. Falando do ambiente físico aqui, pagando as contas em dia, os funcionários sendo bem remunerados, os pastores tendo o privilégio de poder ter uma prebenda digna do pastoreio. E isso é fruto da fé e fidelidade do Senhor. Então, a Igreja Batista não tem como princípio receber nenhum valor, a não ser aquele que vem dos seus fiéis. Então, esse é um dos princípios também, irmãos, que é primordial para a nossa caminhada como batista. Um outro princípio, já chegando para o final, é o princípio da liberdade de consciência. O apóstolo Paulo vai escrever aos Gálatas, capítulo 5, verso 1, dizendo que foi para a liberdade que Cristo os libertou. E essa liberdade de consciência é interessante, porque olha só, os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas. Você é livre para escolher aquilo que bem entender que é bom para você. Meus irmãos, entender esse privilégio é uma bênção. Sabe por quê? Porque o homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião. Nós entendemos dessa forma. Então, nós não invadimos o espaço de ninguém. Escolher ou mudar a sua crença, o homem é livre para isso. Propagar e ensinar a verdade como entenda, sempre respeitando os direitos e convicções do outro. Certa vez, um irmão nosso que estudou história daqui da igreja perguntou sobre isso. Mas, pastor, até que ponto o nosso evangelismo não seria um proselitismo? Eu disse, irmão, talvez proselitismo, no sentido literal da palavra, é você tentar convencer outro pelo seu argumento de que algo que ele está crendo não está certo. Mas, para mim, o grande exemplo da evangelização é dizer o seguinte, lembra como eu era? Está vendo como eu sou agora? Isso é fruto de Cristo Jesus. Esse Cristo também pode transformar a sua vida. Eu não acredito, tudo bem, faz como Natanael. Pode vir alguma coisa de boa de lá, daquela igreja? Então venha e veja. Vem e veja. Venha e veja. Porque, vejam só, não existe certo tipo de proselitismo quando a gente está falando a respeito do Evangelho. Por quê, pastor? Porque nós respeitamos a liberdade de consciência. Já foi evangelizar alguém disse, eu não quero agora, está tudo bem. Ótimo. Fica para uma próxima ocasião. Fica para uma próxima ocasião. Nós não somos invasivos. Não chegamos empurrando a porta para que ela entre. Não. Respeitamos a liberdade de consciência, é um dos nossos princípios fundamentais. E olha só, entender tudo isso, entender que tal liberdade não é um privilégio para ser concedido, rejeitado ou meramente tolerado, nem pelo Estado, nem por outro grupo religioso. A liberdade de consciência é um direito
outorgado por Deus. Ele nos deu. Foi para a liberdade que eu os libertei. Livre de consciência, sem alienação. Você é livre para escolher. Então, irmãos, esse é um dos princípios que é maravilhoso na nossa doutrina, na nossa denominação. Por quê? Porque é sempre bom respeitar o espaço do outro. E graças a Deus que nós, eu e você, não temos poder de convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Seu papel, como eu disse, é falar. Pregue. Diga. Fale. Porque o Espírito Santo, ele age a tempo e a fora de tempo. Então, que princípio maravilhoso. Liberdade de consciência. Dos nossos princípios primordiais. Por último, um dos princípios nosso como batista é o sacerdócio universal de todos os crentes. Como é bom, irmãos, falar sobre isso. Porque, olha só, quando o apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 2, do verso 5 ao 9, ele fala isso: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vocês são sacerdócio real. O que significa isso, pastor? Quando o apóstolo Pedro, ele afirma categoricamente, vocês são um sacerdócio real. Irmão, significa que cada homem pode ir diretamente a Deus em busca de perdão através do arrependimento e fé. Cristo é o mediador. Eu não preciso mais de homem nenhum. Eu posso me chegar diretamente ao Pai. Sabe o quão precioso é isso? É entender que em qualquer lugar que eu estiver, na situação que eu estiver, eu posso dobrar os meus joelhos e o Senhor me ouvirá. Eu não preciso que ninguém me diga isso. Ele me ouvirá. É bom se falar sobre isso, porque, meus irmãos, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Somente Jesus. E depois de se tornar crente, uma pessoa tem acesso direto a Deus através de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega lá a não ser por mim. O próprio Jesus disse isso. E por que, pastor, é bom enfatizar esse nosso princípio? Porque, olha só, irmãos, o sacerdócio do crente significa que todos os cristãos são iguais perante a Deus na fraternidade da igreja local. Ninguém aqui é melhor ou pior que ninguém. Nós somos iguais perante Cristo Jesus. Por que somos iguais, pastor? Porque todos nós precisamos desse Jesus para mediar o nosso acesso ao Pai. Então, Senhor, estou diante da sua presença. E por que nós chegamos diante da presença? Porque o véu foi rasgado de cima a baixo. Cristo venceu a morte. E através dele agora nós podemos ter vida eterna em Cristo Jesus e acesso direto ao Pai. Irmãos, que preciosidade é isso. Que riqueza é isso. Porque entender isso faz com que o nosso coração se rasgue e a gente entenda que mesmo diante das provações, mesmo diante das lutas, mesmo diante do sofrimento, como foi de ontem para hoje, nós podemos clamar ao Senhor de onde estivermos e Ele nos ouve. Ah, pastor, mas eu estou no leito do hospital. Ele nos ouve. Ah, mas eu estou no meu trabalho passando por situações. Ele nos ouve. Ah, chegou o tempo de alegria, o nascimento de um filho, de um neto, de uma promoção do emprego. Ele te ouve quando você agradece a Ele. Irmãos, sacerdócio universal dos crentes. O Senhor nos deu esse privilégio de poder abrir a nossa boca, curvar o nosso coração e Ele nos ouvir. Agora,
Bom também falar sobre isso, porque os nossos pastores, e aqui estão os 3, graças a Deus, não são gurus ou são mediadores. Eu entendo, e nós entendemos quando somos chamados para orar por alguém, para aconselhar alguém, para poder... Mas, irmãos, a nossa oração não é mais poderosa que a sua oração. É claro que tem situações, isso aí é inegável, uma das coisas que nós vamos falar ainda nessa série de mensagens que nós temos, que é o ministério da palavra, onde o Senhor separa alguns homens para o exercício do ministério e a ele concede alguns dons, é claro. Ministério do Senhor não foi dado a qualquer um. É por isso que eu, conversando agora há pouco com um amigo, eu falei a ele, eu não entendo como tem alguns que brincam com isso aqui. Falei agora há pouco. Falei, eu não entendo a profundidade que é o ministério pastoral. E eu não entendo como alguns ainda não levam com tão seriedade. Porque nós entendemos que ministério pastoral, ministério da palavra, foi um dom dado por Deus a alguns. Agora, quando o pastor não puder ir lá, pode orar, irmãos, que a sua oração chegará diante de Deus. Ele vai ouvir você. Sabe? E como é bom poder saber disso, porque assim, pastor, eu orei aqui. Eu orei e o Senhor ouviu a minha oração. Quantos daqui, se eu pedir para levantar a mão, vai dizer que já teve alguma oração respondida ao Senhor de maneira palpável, que você disse assim, obrigado, Senhor. Quantos aqui? Quantos já oraram pedindo por algo e o Senhor os deu de maneira que você disse, Senhor, muito obrigado. Agora, paralelo também é verdade. Quantos daqui já colocaram orações diante do Senhor e Ele ouviu o seu clamor e você não voltou para agradecer a Ele? Quantos de nós? Quantos de nós achamos que o Senhor tem por obrigação atender às nossas orações? O Senhor, Ele é Deus, irmãos. É por isso que é um privilégio nosso entender que podemos entrar na presença do Senhor sem mediador de homem nenhum, porque o único mediador morreu na cruz em favor de seus filhos. Então, princípio fundamental da nossa fé batista: sacerdócio universal de todos os crentes. Para nós, todos os salvos, somos ministros e intercessores diante de Deus, e a verdade revelada está disponível a todos. A todos nós. Então, irmãos, recapitulando. Primeiro, nós pertencemos a uma convenção. Caminhamos lado a lado de uma convenção para ter esse apoio mútuo. Segundo, nós entendemos que a nossa missão é propagar o reino de Deus. Princípio batista, propagar o reino de Deus. Terceiro, separação da igreja e Estado. Cada um tem o seu papel muito bem definido. E os batistas entendem bem isso. Quarto, não recebemos favorecimento nenhum para que a igreja seja sustentada. Quem sustenta a igreja é o Senhor. A fé é depositada nele, é ele que sustenta. Quinto, a sua liberdade, a nossa liberdade de consciência. Ser livre para escolher. Que maravilha isso, irmãos. Que maravilha poder entender que eu sou livre para poder ter as minhas crenças individuais. Entendendo que nenhuma dessas diferenças pode ser diferença da palavra de Deus. Que fique bem claro isso. Nós temos diversas diferenças. Diversas. Mas as diferenças precisam ser no secundário e não no primordial, que é a palavra de Deus. Essa deve nos unir. E por último, o sacerdócio universal de todos os crentes. Você já levantou a sua voz em algum lugar e disse, como o cego Bartimeu, filho de Davi, tenha misericórdia de mim? Já fez isso em algum lugar? Já passou por alguma situação que você disse, filho de Davi, eu estou aqui. É tão bonito dizer isso, porque quando você chama filho de Davi, você reconhece a linhagem real daquele homem.
E ele é um mediador. Ele é um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o justo. Eu concluo esse sermão, essa exposição, na verdade, sobre também os princípios batistas, dizendo para vocês que, considerando as raízes doutrinárias, os batistas saem diretamente das páginas do Novo Testamento, dos lábios e dos ensinos de Jesus e dos apóstolos, e têm a sua trajetória marcada pela oposição a toda corrupção à doutrina cristã. Os batistas surgem na Inglaterra falando sobre essa divisão, onde a igreja queria colocar uma opressão maior do que deveria sobre os seus fiéis. E aí surgem homens dizendo: epa, igreja é igreja, Estado é Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. E aí começa-se uma revolução, onde muitos quiseram implementar algumas falsas doutrinas no meio de nós. Mas a corrupção de algumas doutrinas e práticas do cristianismo começaram a surgir muito cedo na história. A gente pode ver isso lá nos credos apostólicos, que eram reunidos para poder combater heresias na história da igreja. Esta corrupção foi se ampliando quando um homem muito conhecido chamado Constantino, ele se converte ao cristianismo e ele começa a deturpar aquilo que era a verdadeira mensagem do evangelho. 312, mais ou menos, ele incorporou algo que muitos levam hoje em dia. Eu particularmente gosto, mas alguns ainda deturpam, que é o quê? A imagem da cruz como um símbolo do cristianismo. Ele coloca isso como no seu reinado, seu império. E aí começam a surgir diversas oposições às verdadeiras doutrinas. Mas, como foi pregado quinta passada, em 31 de outubro de 1517, um jovem chamado Martinho Lutero entendeu que as coisas não deveriam funcionar como estavam funcionando. E aí ele vai lá e publica as suas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. E aí a oportunidade de você avançar com o evangelho foi propagada. Por quê? Porque agora todos poderiam ter acesso à Bíblia Sagrada. Finalmente, em 1608, um grupo de refugiados ingleses que foi para a Holanda buscando liberdade religiosa. Aquilo que nós pregamos aqui, liberdade religiosa de consciência. 1608, um grupo liderado por John Smith e Thomas Hughes. Eles começam a organizar uma igreja. E aí, em 1609, surge a primeira igreja batista em solo mundial, lá na Inglaterra. John Smith batizou-se por imersão e em seguida batizou os demais fundadores, constituindo-se assim uma das nossas principais ordenanças que nós temos hoje. Batistas têm duas ordenanças que nós cremos piamente: o batismo e a ceia do Senhor. E nós batizamos por imersão, por quê, pastor? Não só por isso aqui, que também tem a ver. Um grupo lá na época, não vou entrar em detalhes, mas chamado anabatistas, eles rebatizavam. E um grupo também chamaram ele porque eles rebatizavam de rebatizadores. Mas aí esse grupo não foi muito longe, ele foi logo disseminado. Mas aí o Thomas Hughes batiza por imersão, olha só, 1609. E nós batizamos até hoje, porque nós entendemos que batizando por imersão é o batismo bíblico que o próprio Jesus se submeteu. Segundo, para nós representa muita coisa. Representa que um homem está morrendo nas águas e um outro homem está ressurgindo em Cristo Jesus. Irmãos, a beleza das doutrinas e princípios batistas, ela é grande. Ela é gigantesca. Então, sinta-se privilegiado em fazer parte de uma igreja batista. Digo isso não só porque você está numa igreja batista, mas digo isso porque, apesar de muitas coisas que nós temos visto, presenciado, muitas, digo para os irmãos que ainda no nosso país
as igrejas batistas têm buscado pregar o evangelho como ele tem que ser pregado. Algumas por aí levam o nome de batista, mas sem os princípios e doutrinas batistas. Então nessa, com toda certeza, você vai conseguir identificar facilmente. Mas se for uma igreja séria, que prega a mensagem do evangelho, que diga que você é pecador e precisa de Cristo, que você se arrependeu e agora é uma nova criatura, que você não é nada sem Cristo Jesus, que você precisa entender que só Jesus Cristo salva, essa igreja precisa ter um lugar especial no seu coração. Então nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar, sabe por quê, irmãos? Porque posso dizer, não nasci na Piba, então posso dizer conhecimento de causa, porque vim de uma igreja que se diz batista, seguindo outros meios, não quero citar aqui, mas que nos deram muita dor de cabeça e continuam nos dando. Hoje, como vice-presidente da convenção, temos visto muitas coisas. E até ontem, o pastor Maurílio, que é presidente da convenção, me ligou e disse: está preparado porque o nosso nome vai para o tribunal, mediante algumas coisas. Eu falei: estou em paz. Estou tranquilo, estou em paz. Por quê? Porque sabemos que fazemos a coisa correta. Então, assim, fazemos parte de uma igreja séria, irmãos. Que privilégio é isso. Fazemos parte de uma igreja bíblica. Fazemos parte de uma igreja que leva a sério os princípios e doutrinas que nós vimos da palavra de Deus. Amém? Então, curve sua cabeça nessa hora, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque nós entendemos alguns princípios elementares da nossa fé. Nós sabemos que as nossas doutrinas, as nossas raízes, os nossos princípios batistas não surgiram em vão. Nós temos como nossa regra de fé e prática a Bíblia Sagrada. Nós temos como um princípio elementar, como foi dito, o sacerdócio universal de todos os crentes. Senhor, eu estou levantando a minha voz e o Senhor está me ouvindo nessa hora. Como é precioso aclamar a um Deus que nos ouve. Orar a um Deus que está presente no meio de nós. Senhor, muito obrigado, porque nós pertencemos a uma igreja que é saudável. Senhor, muito obrigado, que a primeira igreja batista de Aracaju continue se mantendo de maneira saudável por todos os anos, Senhor. Nós te pedimos pelos pastores e líderes dessa igreja e de todas as igrejas batistas, que vivam o verdadeiro evangelho, que vivam a essência do evangelho, que tenham suas vidas transformadas pelo verdadeiro evangelho, entendendo que nós temos princípios sim, mas que esses princípios devem nos aproximar do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nós louvamos ao Senhor porque a Igreja Batista, ela tem sido um marco de testemunho perante a sociedade. Nós louvamos o Teu nome porque a igreja é Tua, Senhor. É o Senhor que é o Deus dela. Se elas estão de pé, é porque o Senhor está sustentando. E nós te pedimos, continua sobre nós com a Tua mão poderosa. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Oramos em nome de Jesus.